Olá, novamente, sejam muito bem-vindos para o Além da Matéria. Continuaremos com o tema de 2023, só que agora é previsões. Você já pensou o que pode acontecer em 2023? Tem curiosidade? Então nos acompanhe. Olá, Oi, Sara! Rafa. Nós aqui de novo, Sim, vamos 2023. lá. Já entendi muito bem do chamado, ação. Chamado. Isso mesmo. Agora, previsão. Sim, vamos lá. Então, podemos acreditar nas previsões que existem? Existe mesmo previsão? Como que funciona isso? Bom, essa questão da previsão é complicada, porque vai chegando virada de ano, sempre tem muitas previsões. E existe sim um tipo de mediunidade que consegue antecipar aquilo que será necessário, antecipar fatos que vão acontecer. São tipos de mediunidade mesmo, de sensibilidade. E tem pessoas que têm mesmo essa sensibilidade de ter essa antecipação. Mas eu acredito mais nas previsões que falam daquilo que nós vamos necessitar, sabe? Do que você vai precisar ter por causa das tendências energéticas. Porque o que a gente consegue ver numa previsão são as tendências das linhas vibracionais. Olha, aquela linha vibracional está caminhando para aquele lado. Então a gente não tem uma previsão assim, não é isso que vai acontecer. Mas a gente tem uma tendência. Então, de acordo com essas tendências, que tem muitas linhas energéticas convergindo para aquele ponto, a gente precisa de remediar isso com aquela ação. Então, porque a previsão ela tem que contar também com o livre-arbítrio das pessoas, com as novas escolhas que podem ser feitas, com as mudanças e outros acordos que são feitos em outros planos. Então, tem toda uma questão ali. E tem também essa questão de ser uma previsão mais das tendências e não daquilo. Essas previsões catastróficas é um pouco complicada, porque muitas vezes beira o sensacionalismo. E eu devo pensar como uma previsão que vai realmente acontecer, se veio da espiritualidade, ou ela pode mudar no caminho, ou seja, o nosso comportamento muda um pouco o que estava programado. Isso acontece O também? nosso comportamento pode mudar, né? Então, eu posso chegar para você e falar assim, nossa, Rafa, eu tenho uma previsão de que você vai ser uma pessoa muito feliz, que você vai encontrar a mulher de sua vida, que você vai casar. Aí você fala, ah, tá. Aí você vira a esquina aqui, se irrita com a pessoa e mata aquela pessoa e vai preso. Aquilo que eu previ, na verdade, não contava com essa ação sua, né? Então, às vezes, e também o contrário, né? Pode ter uma previsão ruim e você vai lá e tem uma nova atitude. E isso cancela certas convergências energéticas. Então, o que eu posso falar eu posso ver aquelas energias que estão se convergindo para sua vida e falo, Rafa, agora é o momento que você tem que ter mais atenção no que você fala, porque você pode se complicar com o seu verbo. Ou olha, às vezes é um momento de maior recolhimento, você não pode ficar se expandindo muito, porque tem uma energia assim assado. Aí sim. Mas essa coisa de falar assim, porque senão a gente pensa assim, todo final do ano, o mundo vai acabar. Teve a data de 2000, 2012 e assim por diante, né? 2019. E eu acho que essa questão do mundo acabar é muito relativa, porque catástrofes acontecem diariamente na vida das pessoas. E o mundo acaba para cada um no seu tempo. Então, às vezes a gente fala assim, o mundo vai acabar. Às vezes não é o mundo, mas às vezes o mundo do João ou da Maria, dependendo do que aconteceu, aquilo ali ruiu para ele. Então, e para outras pessoas está começando o mundo. Então é um planeta muito grande, com muitas experiências acontecendo ao mesmo tempo. E eu posso acreditar em previsões coletivas, porque muitas vezes eu tô lá, faço com um cigano ou alguém previu algo por algum motivo, e esses coletivos de guerras do mundo acabando, em geral mesmo, não para aquela pessoa em si, mas para o mundo também, é possível prever isso ou como que funciona? Coletivamente existem as tendências também. Existe não só a tendência da sua vida, mas as coletivas. Mas essas previsões assim do mundo acabar, quantas vezes falam, nossa, a data tal é uma data que o mundo vai. Aí o mundo continua. Né? Então, assim, às vezes são uma data que a energia da Terra vai estar baixa. Então eles preveem assim, nossa, a gente está vendo uma baixa nas linhas vibracionais do coletivo. E aí eu acho melhor para falar sobre isso, é o que eu adoto nos meus últimos 20 anos, é não falar as coisas ruins, porque eu acho que eu ajudo a co-criar. Se porque eu acho assim, se já tem uma tendência, vamos supor, que já tem uma tendência de que vai ter, vamos supor, uma grande guerra. Se eu fico falando muito, olha, vai ter uma grande guerra, vai ter uma grande guerra, mesmo que você não achava que vai ter, você começa a pensar no próximo ano tendo a guerra. E aí começa muitas mentes que eu falar isso, começa a co-criar isso, porque nós co-criamos a nossa realidade. A realidade hoje é uma cocriação dos pensamentos da mente humana. Né? Então, a nossa realidade coletiva é o que nós cocriamos na mente do coletivo. Então, eu acho que se eu fico falando catástrofes, guerra, coisas ruins, negativas, eu faço as pessoas cocriarem mais ainda e alimentarem um medo sobre isso. Então, eu prefiro dizer assim,
se tem tendências a ter guerras, eu vou falar, vai ser um ano que a gente vai precisar exercitar muito a nossa tolerância, vai ser um ano que a gente vai precisar muito das forças da harmonia, porque as forças vão estar mais voltadas para questões bélicas, de brigas, então busquem a harmonia. Eu acho que a forma que a gente também fala essas previsões, eu acho que a gente ajuda, contribui para que ela se realize ou não. Porque senão fica todo mundo já pensando ali, então a gente já começa a cocriar aquilo. Você também não acha? Eu penso muito isso. Muitas vezes eu fico falando, vem uma notícia ruim, na hora eu falo, tá bom, por mais que possa acontecer, naquele momento eu falo, não, mas eu deixo vibrar bem, deixo eu não acreditar nessa notícia. Se acontecer, pelo menos eu já estava sabendo, de alguma forma eu pensei no plano B, mas eu sempre penso, tenho que pensar no lado positivo de toda notícia má. Sim, eu acredito que todos nós, diante de qualquer previsão, nós temos o nosso campo de ação. Então, eu acho que a gente tem que ver o que a gente pode agir. Por exemplo, a pandemia, né? Algumas pessoas preveram, nossa, vai ter um vírus, vai ter uma doença coletiva. Teve a pandemia. Mas a pandemia, ela foi uma para cada um, né? Então, às vezes foi um momento de muita dor para alguns, foi um momento de grande medo e desespero para o outro, foi um momento de redescoberta espiritual para outros, foi um momento de crescimento, de alegrias para outros. Então, é muito como a gente escolhe passar aquela previsão que foi dita. Lembrando da pandemia, foi um momento assim, eu sei que foi péssimo, horrível que aconteceu e ainda acontece até agora, mais de 600 mil mortes, mas foi um momento que eu consegui ter mais tempo de leitura. Como eu estava em casa, eu falei, vou aproveitar esse tempo para ler, que é uma coisa que eu adoro fazer, e então eu vejo muito que essas dificuldades que acontecem sempre tem um lado positivo. O que eu posso aprender com elas? Sim, porque senão não tem justificativa de acontecer, né? Na verdade, todas as dificuldades, elas vêm para o crescimento, para a evolução da humanidade, para o crescimento coletivo, para a gente se libertar de padrões que são nocivos. Então, às vezes acontecem grandes catástrofes naturais porque a natureza está retomando o equilíbrio que foi perdido. Às vezes acontecem catástrofes sociais porque a gente precisa retomar uma rota que a gente perdeu ali no meio do caminho. A gente saiu da rota da harmonia, da fraternidade, da empatia. Então, às vezes, uma coisa chocante que acontece faz a gente querer voltar, né? Então, eu acho que sempre existe um fundamento, assim, de crescimento. E para pessoas que são médiums e têm mapas mentais ou trabalham com entidades e falam, nossa, a entidade falou para mim que ano que vem vai ser lastimável, péssimo. Ela deve realmente acreditar, desconfiar que pode ter uma interferência? Como que funciona isso? Eu acho que ela deve acreditar que vai ser um ano de maior trabalho. Porque eu acho que não existe um ano péssimo, existe um ano que vai exigir mais e aqueles que vão exigir menos. Porque, independente do cenário, a gente tem que dar o nosso melhor. Então, é ano que vem mesmo. Vai ser um ano que vai, como eu falei naquele último vídeo, tem uma energia bélica muito forte, uma onda crescente. Então, eles estão preocupados com esse crescente bélico que está acontecendo entre relações diplomáticas entre países. Então, é um ano que vai ser tensa essas relações, como também entre as pessoas. Como as pessoas estão perdendo a cabeça, né? Estão com estupim curto por causa de uma coisa, um detalhe, aquilo ali está detonando, às vezes, brigas, às vezes, violências que a gente nem imagina. Então, as pessoas estão muito no limite delas. E eles vão entrar em 2023 ainda nesse limite. As pessoas estão muito esticadas. Então, o que eu acredito a gente saber disso é um momento não para a gente ficar com medo, mas para a gente falar, eu preciso me vigiar mais. Vai ser um ano que eu preciso vigiar o que eu vou falar, vai ser um ano que eu vou precisar vigiar aquilo que eu vou pensar. E que eu possa ser uma presença, como eu falei, um trabalhador da luz, um chamado mesmo para a espiritualidade, para ser uma presença harmonizadora. Estamos acabando novamente, infelizmente. E o último recado, assim, a última pergunta que eu teria é para quem está assistindo o vídeo agora no meio de 2023, está com essa angústia, está com esse sentimento. A gente já falou no outro vídeo do chamado, as previsões aconteceram, as previsões estão aí. Ela tem tempo ainda para recuperar? Como que funciona para ela entrar no chamado que a gente falou no outro vídeo? Bom, 2023 está acontecendo. Eu acho que tem tempo, sempre há tempo. Eu acho que todos precisam entrar um pouco nessa questão assim, eu preciso agir. O ano de 2023, as previsões que a gente tem para eles. É um ano que vai ter as pessoas estão com uma tendência grande a brigas, a conflitos, então a gente vai precisar de ter uma harmonia, buscar de onde a gente estiver autoconhecimento para ter uma paciência maior, uma tolerância maior com o próximo, uma conexão maior com Deus. É um ano que as pessoas vão ser testadas na parte financeira também. Mas como eu falei, algumas, porque pode ser que alguma pessoa fale, não, foi o meu melhor ano financeiro, mas a tendência das linhas é que o financeiro se embole, então as pessoas
eu acho que elas têm que começar a ter uma visão melhor, de não deixar ser tão ditado pelas coisas materiais, para isso não impactar tanto a vida delas, entender que isso é transitório, que vai ser uma fase, que vai ser passageiro. Então buscar, eu acho que é um ano muito fundamental de buscar na espiritualidade uma força. E se você está vendo esse vídeo no meio de 2023, continue buscando na espiritualidade. Se você está se sentindo cansado, né? Chegou o mês de 2023, eu já estou cansado por todas as coisas e acontecimentos que ocorreram. Busque na espiritualidade, né? Assim, porque vai precisar. É um ano que as pessoas vão precisar olhar para si mesmas, para si mesmas, e é um ano de introspecção, né? Então, assim, de você é um ano que as pessoas vão precisar de olhar para si mesmas, para elas buscarem força para conseguir ajudar, para conseguir chamar pessoas, para conseguir ter um impacto positivo na vida do outro. Agradeço demais, Sara, por essa Te participação. agradeço também. Vamos continuando conversando sobre esses temas e falando mais sobre 2023, quem sabe outro vídeo no meio do ano. Sim, eu acho que a gente tem que co-criar um ano positivo. Sim. Eu acho que a gente não pode ficar escutando assim, nossa, vai ser um ano muito difícil. Aí a gente já entra assim, nossa, vai ser um ano muito difícil. Você já entra em 2023 esperando dificuldade. E aí a gente se abre para se conectar a isso. Eu acho que vocês têm que entender a lei da atração, entender que todos nós somos co-criadores. Então, entra em 2023 falando assim, vai ser o ano da minha oportunidade. Vai ser o ano em que eu vou movimentar, que eu vou agir, que eu vou ter novas ações, eu vou tirar meus projetos da gaveta, eu vou realizar meus sonhos, eu vou ser um instrumento de Deus, eu vou ser um instrumento da luz. Porque aí você entra no ano, independente se vai ser com tendências difíceis ou fáceis, você entra cheio de vontade de fazer melhor, de fazer o seu melhor e oferecer esse melhor. Tá bom? Obrigado, agradeço. Que a gente entre nisso. Para vocês que estão nos acompanhando, lembrando, vamos levar esse recado para casa. Vai entrar um novo governo, um novo presidente, todos os cenários acontecem mudanças o tempo todo. E vamos agir da melhor forma possível, com vibrações positivas, que vai melhorar, que vai dar certo. Se você gostou desse bate-papo, siga novamente, dá um like, comente, compartilhe com o máximo de pessoas. Se tiver dúvidas, como a gente já falou em outros vídeos, também pode colocar no chat pra gente. Eu agradeço, que tenhamos um 2023 maravilhoso, e se a previsão tá boa, vamos torcer para que nesse momento ela melhore ao longo do ano.